Fala, Papito! Para quem conhece já o podcast, pode estar se perguntando o que é que eu estou fazendo aqui. Então, nem eu sei, mas você vai descobrir junto comigo, viu? Porque, ó, quem me chamou foi o Deco. Deco, então, fez essa ponte aí, quis me trazer para cá para a gente começar a conversar um pouco sobre esse podcast que já é sucesso na internet, né? E, claro, traz um tema tão legal, tão relevante para nossa sociedade que é tão corrida também, né, Deco? Que bom que você aceitou esse convite e tá aqui comigo, velho, porque eu precisava de uma pessoa que tivesse voz para falar junto comigo sobre isso e a gente poder bater um papo sobre como foi o ano passado, que a gente lançou o podcast, o que está acontecendo agora e o que a gente espera para esse ano. Fala, Papito! Papai, eu vou te dar. Fala, Papito! Fala, Papito! Gente, eu não sou pai, não tenho filho ainda, mas eu acho que é importante todo mundo, toda a sociedade entender esse processo, né? O processo de parentalidade, o processo de paternidade também. E Deco trouxe isso, sempre trouxe isso muito à tona nas conversas dele, nos podcasts, enfim, em todo canto por onde ele passa. Agora, Deco, como é que surgiu essa ideia, então, de falar sobre paternidade, trazer esse nome Fala Papito, que é um jeito tão nosso também de conversar, né? A gente trata um amigo assim, a gente trata um parceiro desse jeito. Danilo, se eu for contar a história completa, vai ser 1 hora aqui, eu falando, porque vou querer falar de cada detalhe, porque cada detalhe dessa história é importante para mim. E eu vou te dizer uma coisa, vai ser tudo bem do meio do meu coração. Sabe assim, de dentro do coração, vou falar com o coração. Mas vou tentar resumir, né? Maria nasceu em 2020, 2 de março, na beira do lockdown. 15 dias depois, ela estava lá. A gente estava cuidando dela, tudo fechado. Eu preciso dizer que eu sempre tive o sonho de ser pai, e por muito tempo eu atrasei esse sonho por escolhas minhas da minha vida. Eu priorizei a minha vida, principalmente profissional, em detrimento da decisão, da escolha de ser pai naquele momento, né? E a Aline sempre foi muito parceira minha, então ela sempre comprou a briga comigo. Maria chega em 2020, quando a gente em 19, morando em São Paulo, descobre a gravidez no dia 11 de julho, dia de São Bento, que inclusive, quando a gente pensou no nome, seria ou Maria ou Bento, por vários motivos, mas coincidentemente, e aí não gosto da palavra coincidência, mas eu que sou cristão católico, pela graça de Deus, numa data super importante para mim, sabe? Por quê? Porque São Bento, não sei se alguém aqui conhece um pouco da história, mas como se fosse, a frase de São Bento é ora et labora, oração e trabalho, nenhuma coisa, nem só outra, né? Nem só uma, nem só outra. Ponto, disclaimer. Maria chega, lockdown, eu nunca trabalhei de home office, começo a trabalhar de home office, na minha equipe toda em São Paulo, eu aqui em Recife, eu tive um monte de problema na empresa, aviação na época que eu trabalhava, redução salarial, acumulei uma segunda gerência, a Aline não teve um pós-parto fácil, apesar de ter tido um parto, vamos dizer assim, tranquilo, porque foi normal, apesar do tempo de trabalho de parto ter sido bem longo, foram 16 horas, né? Ela foi muito guerreira, velho, muito guerreira. Mas foi um momento muito feliz pra gente também, sabe? Enquanto família, cara, fiquei junto dela às 16 horas. Mas o pós-parto, puerpério, ela teve uma depressão pós-parto, ela como influenciadora, que você sabe como é também, Danilo também é influenciador, sabe de quando você tem um contrato e de uma hora para outra você perder tudo, se vê sem trabalho, sem perspectiva, com uma filha para criar, a gente não sabia como, sem apoio externo, porque as pessoas não podiam nem ir, porque naquele momento ninguém nem sabia quanto tempo ia durar e a questão do ser serviço essencial ou não sei. Mas bem, seguimos. Se eu falar de forma egoísta, eu digo que eu tive os melhores 2 anos da minha vida. Cara, meu trabalho foi super desafiador, eu passava muito tempo no computador,
pelo menos a minha família toda descobriu que eu trabalhei muito a minha vida toda, porque todo mundo, ninguém sabia, como eu estava sempre no escritório, mas quando eu estava em casa, a gente começava muito antes, terminava muito depois e muitas vezes almoçava no computador. E nesse processo, você percebeu essa dificuldade, ou melhor, esse desafio mesmo da gestação de uma criança, porque você sempre quis ter uma criança, sempre quis ter um filho, e viu toda a dificuldade que a esposa passou, e depois o pré, o durante, o pós também, e você viu essas dificuldades assim, e encarou, viu, poxa, é isso, e é isso que eu quero? É exatamente esse o ponto. A pandemia, ela foi super difícil para todo mundo em vários aspectos. Se eu trazer para esse olhar egoísta, foram os melhores anos da minha vida. Por quê? Porque eu consegui colocar de lado tudo que era problema para poder focar na chance que eu tinha, que era de viver a minha filha naqueles 2 anos. Que eu não sabia quanto seria. A gente imaginava que com 45, 2 meses, 3 meses, a gente ia voltar para São Paulo com o Mariá, sozinho. Né? Então, assim, a gente já estava meio que se preparando para isso. Tanto é que Mariá só mamou até os 3 meses. Porque a gente já queria fazer a transição para mamadeira para que eu pudesse dividir até o momento de amamentação com a Aline. Porque eu sabia o quanto era sofrido para ela a privação de sono. Então, até esses 3 meses, 100% das vezes que Mariá acordou à noite, eu acordava, pegava ela no berço, colocava no colo de Aline, esperava mamar, botava para rotar. Aí eu pegava de volta, botava para rotar e botava no berço. Era a forma que eu tinha de... A única coisa que eu não podia fazer era amamentar. O resto, eu dei muito mais banho do que a Aline, mesmo trabalhando. Então, assim, cara, eu vi que aquilo ali era a melhor coisa da minha vida. E eu precisei começar a falar sobre isso. E, na verdade, nem falar sobre isso. Né? Eu comecei a gravar muita coisa nesse sentido. Por quê? Nem meus familiares, nem meus amigos podiam acompanhar o crescimento de Mariá por conta do lockdown, de quando começou a flexibilização, era muito difícil, ela era muito pequena, a gente tinha medo de sair, a gente saía com máscara, com não sei o quê. Então, assim, eu comecei a falar de Mariá sem nenhum intuito de falar sobre paternidade. Eu nunca me imaginei na posição que eu estou hoje. Eu acho também, e muito da sociedade que, por muito tempo, patriarcal, machista também, que assim, o homem não precisa cuidar da criança, né? O homem não precisa estar junto da criança. Quando, na verdade, esse processo é dos dois, é do casal, né? Eu acho que essa questão da presença paterna é um tema super importante de ser discutido, né? E aí a gente até vai falar em alguns momentos sobre isso aqui hoje, porque eu acho que é importante reforçar. Mas é literalmente histórico, né? A gente tem... A própria literatura fala que o papel do homem na família é prover, proteger e procriar. São os 3 P's. Hoje, a gente tenta... Eu vou falar né? Eu tento enfiar um monte de P a mais aqui. Eu falo o P da presença, o P da participação. Porque assim, porque eu vejo que, além de tudo isso, até porque esses outros 3 P's, hoje são muito divididos entre as famílias. E, Danilo, eu vou ser até mais aberto do que normalmente a gente seria. A gente precisa entender também os novos modelos de família, né? Então, quando você me pergunta, quando você começa lá no começo e fala sobre paternidade, sobre parentalidade, cara, a gente hoje tá tão diverso e a gente precisa entender tudo isso para que as pessoas possam saber. A gente vai continuar falando para os pais, principalmente, porque os pais, muitos deles, não sabem que tudo isso que a gente vive hoje aqui e que a gente fala existe e que é possível, né? Então, quando eu percebi isso e comecei a falar, as pessoas começaram a me procurar para dizer, cadê? Se eu passasse uma semana sem postar Mariá, a galera falou, cadê Mariá? Nunca mais falando nada, não sei o quê. Aí eu disse, velho, eu acho que falta alguém para falar disso aqui, pô, sabe? Eu acho que falta. Aí foi quando eu troquei o meu @do Instagram para o pai da Mariá. Antes era meu nome, Guimarães. Inclusive foi até quando a gente se conheceu, né? Porque eu perguntei por que o pai de Mariá, eu não estava entendendo que ele tinha colocado e qual era o nome dele de fato, né? Só quando eu entrava no perfil é que eu via que de fato você tinha colocado o pai de Mariá e você me explicou isso. E isso realmente mudou tua vida em todos os sentidos, né, Deco? Cara, mudou. Mudou porque eu comecei a perceber que realmente o que eu suspeitava que era uma lacuna,
eu descobri que era literalmente uma zona cinzenta. E que eu precisava fazer alguma coisa, porque naquele momento, meu sentimento era, basicamente, eu não posso deixar que outros pais não vivam o que eu vivo com a minha filha. Seja por criação ou seja por falta de conhecimento mesmo, né? Porque às vezes a criação do cara foi aquela. Então, assim, ele aprendeu daquele jeito e pronto, e tá reproduzindo. E às vezes por não ter conhecimento mesmo, falta de oportunidade, né? Que seria isso? Sim, mas hoje, Danilo, já muda um pouco. Grande parte, inclusive do público do podcast, ou de outras fontes de informação sobre paternidade que eu tenho, né? Quando a gente vai para pessoas que têm mais informação, a gente descobre que a grande maioria dos pais hoje que querem fazer diferente são porque talvez não tiveram essa referência no passado, tá? Isso não quer dizer que eles tiveram pais ruins, mas eles querem ser pais melhores. E esse é o primeiro ponto, esse é o start para que a coisa aconteça, né? Então, assim, a gente hoje já consegue falar para esse público, né? Então, se a gente for pensar nisso, assim, eu vou trazer uma informação para você sobre o censo de 2022. Só existe figura paterna, porque a gente não pode garantir que quem é a figura. Na verdade, assim, vamos dizer, existe um homem na família, em 70% dos lares do Brasil. Ou seja, em 30% não existe o homem, a teórica figura paterna. Sim. Por isso que eu corrigi. Nesses 70% que tem, quantos será que realmente são figura paterna? De dar o exemplo, de ensinar, de estar presente, de participar. Então a gente tem um problema nisso, porque é um número que a gente não sabe medir, a gente não tem como medir. Quando a gente olha para os outros 30%, que a gente já sabe que nem tem o pai, independente se ele for presente ou não, a gente sabe que 70% desses, ou seja, os 21%, são mães negras em situação de vulnerabilidade. Então, assim, a gente sabe também aonde a gente precisa chegar. Sabe? Eu já estou falando do Fala Papito agora. O Fala Papito tem um projeto a longo prazo, sabe? E aí, isso vem quando você me perguntou o porquê do pai da Maria. E aí, como eu te expliquei, eu disse, cara, eu precisava começar a falar e as pessoas precisavam entender que eu era pai. Sim. Né? Eu nem gosto de dizer que eu sou influenciador, porque eu entendo que eu vivo e eu queria que as pessoas entendessem que esse modelo de viver é legal. Então, assim, eu nem tenho muita essa presunção de me colocar como influenciador, de postar muita coisa, não sei o quê, porque eu vejo, eu preciso, muitas vezes, viver o momento com a minha filha e eu prefiro viver o momento com ela do que eu gravar aquele momento e postar. Isso é uma coisa mais natural, né? Muito mais próxima das pessoas, né? É claro. E ela é uma criança, nem sempre ela quer, né? Bom, o pai da Maria começou. E aí ele foi desenvolvendo. E aí eu comecei a pensar em gravar um curso para ensinar os pais a serem pais. Eu disse, bicho, eu vou ficar muito rico com isso, velho. Porque se eu te ensinar o básico, que os caras já não sabem, já vai ter muita gente para comprar. E eu tenho certeza, quem vai comprar? A mãe. Porque quer ajuda. Porque a maior parte das pessoas que me seguem enquanto o pai da Maria é do público feminino. Por quê? Porque os caras não querem me seguir porque eu sou pai. Quando a gente vai pro Fala Papito, que a gente fala direto pra galera, pros pais, eu tenho um público de meio a meio. Eu tenho 48, 52% de homens e mulheres. Por quê? Porque são temas que interessam os dois, sabe? Então a gente começa a entender. Aí vem o lance. Como é que eu, que somente sou pai, que trabalho no mundo corporativo, nessa loucura, e me esforço para estar presente na vida da minha filha, de todas as formas e em todos os sentidos, vou conseguir vender um curso, né? Quem é Deco na fila do pão para vender um curso sobre paternidade? E aí surgiu de uma conversa com o Eduardo, meu cunhado, que casado com a minha irmã,
já é o segundo casamento dele, isso em 2023. Ele estava fazendo um curso de comunicação empresarial e descobriu a gravidez bem nesses 2 cursos, durante o curso. Só que Eduardo é um cara mais na dele. Quando ele descobriu, ele fez, cara, a gente precisa falar, porque acho que juntou a empolgação da gravidez com o curso que estava fazendo aflorar nele essa comunicação. E aí ele disse, a gente precisa falar sobre isso, mano. Não dá pra perder ideia com a paternidade que eu tenho hoje, a sensação que eu tenho hoje, o que eu planejo pra Joca é muito diferente do que eu tinha de informação para Miguel há 10 anos atrás. E isso é reforçado quando eu encontro outros pais que têm filhos com idades distantes, que eles dizem, cara, hoje é diferente. Daqui a gente também, a gente vai falar isso daqui a pouco, né, sobre essa formação de novos tipos de família, né, porque você está falando aí sempre de homem e mulher, mas tem homem, mulher, enfim, pessoas solos também, às vezes a paternidade, ela traz muito isso, assim, o cara, ele resolve, então, ser pai, mas não tem nenhum companheiro, nenhuma companheira. Muitas mães solos, pela ausência também, paterna. Também, isso também. Então, é muito isso, essa configuração de família que mudou, mas o comportamento, ele deve ser melhorado sempre, né? Sempre tá tendo essa conversa, porque a gente tá falando aqui, não é do pai, da mãe, mas sim da criança. Eu acho que é nesse processo de crescimento, né? Perfeito, Danilo, assim, você tocou num ponto que ele é super importante pra gente hoje. Porque, assim, o grande objetivo da gente aqui é melhorar os pais, vamos dizer assim, formar pais melhores, para que eles formem crianças melhores e que a gente possa ter uma sociedade melhor a partir de uma criançada, uma juventude diferente, né? Então, assim, é muita coisa que a gente fala e tudo que eu falo muito dedicado ao pai, justamente por esse estigma eu vou falar assim, da negatividade gerada em relação ao tema da paternidade, sim. Né? Porque, de forma geral, é assim que é visto. A ausência, né? É assim que é visto, Mas a gente tem muitos exemplos, né? De pontos positivos, de exemplos muito positivos próximos da gente, que a gente, às vezes, nem sabe que existe, porque a gente não conversa sobre isso. O homem não vai parar numa mesa de bar com os amigos, tomando uma cerveja, para falar sobre os filhos. E a gente está mudando isso. E aí, em 2024, então, quando o podcast chega, você já começa esse movimento, né? Você já começa a entender esse processo todo, os próprios convidados, com você mesmo aprendendo, lendo sobre o assunto. A gente lançou o primeiro programa em março de 24. Né? Então, até para comunicar aqui, a gente vai ter o primeiro episódio da segunda temporada na primeira terça-feira após o carnaval. E eu já vou adiantar um negócio. Tu falou aí, pai solo, a temática, o grupo que vai bater o papo comigo aqui é um grupo que vai construir muito e vai ser muito positivo. Isso é spoiler, tá, gente? Spoiler. E aí, nesse processo, então, 2024 foi como pra vocês, assim? Como é que foi a construção, então? Foi super desafiador, né? Super desafiador, mas foi muito positivo. E eu falo desafiador por quê? Foi uma montanha-russa. Só para constar, em 2022 eu saí da empresa, então 23 já foi um ano de plantar algumas sementes neste sentido, né, e nos negócios que empreendem, porque hoje isso aqui, eu pago a conta de tudo aqui para poder fazer isso acontecer, eu coloco meu dinheiro aqui, eu abro mão de outras coisas para que isso aqui aconteça, porque eu acredito nisso. E 2024... Eu tive... As sementes, eu acho que elas começam a germinar. E eu falo, papito, é isso. Se a gente falar sobre em números, né? A gente teve 19 programas gravados. Só que a gente não teve muita organização. Então a gente fazia... Começo, né? Era começo. A gente não teve muita organização, então a gente às vezes gravava de noite pra editar, pra estar no outro dia. Às vezes, cara... Eu dava muita dor de cabeça pros meninos, pra Paulinho, pra Edu, para as meninas fazerem todo o trabalho das coisas que a gente faz, né, aqui. Mas foi muito legal. Foram 19 programas, mas foram 19 programas que mexeram e que nos fizeram acreditar. Eduardo esteve comigo na bancada, então, no principal programa da gente, que é a Roda de Pais, onde os pais trocam experiência. E hoje nós somos o único podcast no Brasil sobre paternidade onde existe esse momento, né? Então, a gente sempre teve 2 convidados, né? Então, a gente abordou vários temas
E foi muito positivo. A gente tentou montar outros programas que terminaram virando teste para o que vem agora em 2025. Mas a gente foi muito feliz nisso, sabe? Assim, foi uma certeza. Por mais que não tenha sido como a gente... Talvez... Foi melhor do que eu imaginei, mas podia ter sido melhor, Mas sabe? sempre, né? Sempre. A gente está nesse processo de construção mesmo, então a gente vai aprendendo aqui, errando ali, transformando, mas eu acho que o objetivo, ele foi cumprido, né? De trazer esse assunto à tona, né? Claro. Não, sem dúvida. E para você ter uma ideia, alguns números. Se a gente somar a quantidade de visualizações em Reels, né? No Instagram, a gente passou de 600 e 700 mil. É um público muito grande. Outro dia eu tava falando sobre o tema e a filha de um casal fez... Eu vi alguma coisa sobre isso outro dia. Apareceu para mim um pai dizendo que ele era pai. Ele não era um super-herói porque ele era pai. Aí eu fiz, foi lá no episódio, né? Cara, isso me fez feliz, porque era uma menina de 15 anos, sabe, assim, tipo, que viu isso e que pra ela foi relevante. A gente hoje tem uns 2.400 seguidores no Instagram, legal. A gente tem de visualizações dos vídeos do YouTube umas 60, 70 mil visualizações, também legal. Se a gente olhar o programa, tem programa que teve 7 mil views, que é uma coisa que é muito legal. A gente teve Reels que viralizou, que bateu 300 mil visualizações. Cara, Spotify e todas aí, a gente tá em todos os canais de streaming também de áudio, ou seja, a pessoa consegue assistir em todo canto. Mas eu tenho muito orgulho de dizer que, para mim, minha maior marca de 2024 é ter um grupo no WhatsApp para pais, somente para pais, para ser um lugar de escuta, um lugar aberto, onde os caras vão lá e abrem um coração. E se você Isso é muito bom. conseguir entrar nesse grupo, se você quiser, se você for pai, a gente vai colocar, inclusive, na descrição, o link para entrar. É um local que muitas vezes ele vira terapia, literalmente. É um lugar que eu vou falar porque não é um problema, mas um pai, esse ano, mandou uma mensagem logo cedo no grupo, dizendo que tinha se separado, não estava podendo ver a filha e que não via mais sentido na vida. O grupo se transformou aquela manhã para apoiar esse cara, porque a gente achou que ele ia tirar a vida dele naquele momento. E aí... E às vezes é compartilhar uma dor que a pessoa acha que é só dela, né? Assim, só eu tô sentindo isso, acho que ninguém sente, mas quando você compartilha aquilo, você percebe que outra pessoa também tá sentindo de uma forma parecida ou igual, enfim. E aí acaba conversando sobre esse assunto. Nesse dia, só para contextualizar, 3 pessoas diferentes ficaram no telefone com ele a manhã inteira quase conversando. Enquanto várias outras pessoas estavam tentando encontrar psicólogo e psiquiatra para tentar ajudá-lo naquele dia. Bicho, se tudo parasse naquele momento, eu já estava feliz. Para mim já tinha valido a pena, sabe? Se meu propósito é transformar a vida de pais, aquele pai, eu acho que ele foi transformado naquele dia por um grupo que nem conhecia ele, sabe? Então, assim, a gente hoje tem quase 150 pais, né? Não sei, entre 130 e 150 pais conversando sobre tipo de vacina. Vocês deram ou não deram? Fralda. Cara, tá vazando aqui. Meu bebê não tá pegando o bico do peito. O que é que vocês fizeram? Galera, eu tô fora do país, eu não tenho apoio nenhum, não sei o quê, eu preciso da ajuda de vocês. Irmão, a galera dá aula pro cara de coisas que eu digo, porra, velho, por que a gente não podia começar isso antes, sabe? Quanto tempo a gente perdeu, né? Sei lá por quê. Mas foi no momento certo, acho que chegou no momento certo. Maria fez essa sementinha que chegou, que tá crescendo muito e trouxe isso pro teu coração, eu acho que isso que é bacana. Sabe? Cara, Maria, você ia falar dela? Mas Maria é muito especial pra mim. Dá só um exemplo, né? Aqui atrás de você tem um boneco do Blip. Esse bonequinho aí laranja, azul e laranja. Hoje, quando eu tava vindo pra cá, ela fez, papai, você vai gravar o Fala Papito, né? Eu disse, vai ter um episódio hoje. Aí ela fez, posso te dar uma coisa pra colocar
lá no cenário, e aí explicando. Quando a gente chama os convidados para cá, a gente pede para que eles tragam algum brinquedo, alguma foto ou qualquer coisa que eles possam trazer que represente o filho, a relação ou alguma experiência que eles tiveram, né, com o filho. Aí ela fez, posso te dar uma coisa? Pode, vai ser o quê? Agora tem que me explicar o porquê. Aí ela foi lá dentro, no quarto dela e voltou com um blip. Aqui, Maria, tá aqui, viu? Ó, no episódio. Tá aqui, filha, tá aqui. E aí é muito engraçado porque ela gosta, ela fala para as pessoas que o pai dela Tem essa... fala sobre paternidade. E eu perguntei, filha, e por que você quer que eu leve o blip? Por quê? O que é que eu vou dizer para essas pessoas? Ela disse, porque é um programa que me ensina muita coisa boa. Né? Então, assim, cara, Maria, literalmente, é um anjo que Deus mandou para mudar a minha vida. Eu preciso ter lenço aqui na próxima, tá? Toma água aí. Tá de boa. Mas é bom, é muito bom falar, porque de fato é de coração, né? Acho que é o mais importante, não é algo comercial, não é algo a ser falado assim só porque tem que ser falado, é um nicho do mercado, não, mas é algo que vem de dentro mesmo, acho que é o que é mais importante, porque sempre vai ser, acaba trazendo muita verdade. Sempre vai ser, sempre vai ser. Eu acho que Maria veio e ela foi essa luz desde o começo. Uhum. Naquela pandemia louca, ela segurou, sem nem saber que ela faria aquilo, muito da nossa família, sabe? Tipo, os avós, as pessoas mais próximas que estavam lá, né? Então, assim, quem conhece Maria sabe que eu falo muito pouco perante tudo que ela faz, fala e representa para as pessoas que têm contato com ela, sabe? Com certeza. É muito orgulho da criação e da filha que eu tenho. Mas bem... Vamos embora. E aí, para esse ano, então, junto com toda essa história de Maria, junto com a história desses pais, para esse ano, o que é que o Fala Papito, então, vai trazer de novidade? Cara, eu... Vindo daquela montanha-russa do ano passado, quando a gente perde as 2 gestações no segundo semestre, eu me vi num dilema, se valia a pena tudo isso, ou se não valia. E eu passei meses em profunda tristeza, sem conseguir fazer o papito acontecer. Tanto é que a gente foi super bem no começo, e o segundo semestre a gente deu uma diminuída no ritmo. E as pessoas perceberam. Eu tenho um amigo que viaja toda terça de manhã. E ele fala, bicho, você acabou com minha ida pro interior, velho. Porque eu ia escutando o Fala Papito terça-feira. E agora eu tô tendo que arrumar outro podcast pra assistir. E eu senti isso, mas eu precisava daquele momento pra me entender, sabe? Assim, me entender como pessoa, como pai, como marido. E também essa missão que eu tinha escolhido para mim. E aí eu entendo que, no fim das contas, a partir de uma conversa, na verdade, 2 conversas e uma partida de tênis sem tocar no assunto, eu entendi que essas 4 pessoas que passaram pela minha vida, que não eram pessoas que naquele momento eram amigas ou eram próximas, mas foram pessoas que se sensibilizaram com a minha história naquele momento. Elas me fizeram ressignificar tudo que eu tinha vivido. Né? Então, os 2 bebês que naquela hora para mim já eram meus filhos, que a gravidez não continuou, hoje, na verdade, no primeiro deles eu chamei de cometas. Né? Era um cometinha que passou muito rápido ele e foi pro céu. Eu acho que ele seria muito feliz aqui com a gente. Mas ele foi mais esperto. Foi direto pro céu. O segundo, a mesma coisa. Talvez a gente tenha tido mais tempo de viver aquilo. Foi mais difícil, porque foram quase até 2, 3 meses de gravidez. Mas eu entendi que aquilo fazia parte da minha história. E que eu, mesmo tendo Maria, sofri. E me coloquei no lugar das pessoas que tentam ter o primeiro filho e não conseguem. Eu disse, cara, não posso deixar isso me abalar, isso precisa ser combustível para mim. Ao contrário.
E existem várias formas, né, de ter o filho, e inclusive que também será tema da gente aqui. A gente vai ter uma pauta sobre um mês inteiro sobre adoção, que vai ser uma coisa fantástica, vai ser lindo. Eu espero que seja valorizado e que muitas pessoas assistam isso. Mas eu disse, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente no próximo ano. E o Fala Papito precisa ser essa vitrine, porque eu falo no Fala Papito para as pessoas que têm tempo para assistir um podcast, que têm tempo para rodar um Instagram e receber a minha informação. Mas eu falo para uma pequena parcela dos pais. E talvez seja muito fácil ser pai nessa situação, né? Então eu pensei, cara, eu preciso pensar além disso. Eu preciso pensar em todo tipo, em toda qualidade, em todo Brasil, onde esse pai estiver, eu preciso chegar para ele. O Fala Papito, enquanto podcast, ele continua. Como a gente falou, já vai ser lançado no começo de março. Ele vai ser muito melhor estruturado. A gente que fez 19 programas no ano passado inteiro, a gente já tem um planejamento de fazer, entre março e dezembro, 40 programas. Então a gente já praticamente dobra a quantidade de programas, garantindo um programa por semana. Além disso, a gente vai ter novos quadros. Por exemplo, Paulo Rio, que foi entrevistado no ano passado para falar sobre educação financeira, vai ter um quadro semanal para falar sobre educação financeira aqui no Fala Papito, né? A gente tem outros quadros, a gente já fez alguns convites para que outras pessoas, trazendo outras visões ou que sejam expert em outros negócios que eu não sou, também participem. Só para constar e para também não ficar parecendo que eu sou um pai louco que falo isso, eu tenho uma carreira gigante, um currículo de engenheiro, mas hoje eu sou neurocientista. Meu Deus do céu, neurocientista. Acho que eu nunca usei esse termo, mas é a primeira vez. Na primeira infância. Sim. E também sou certificado em orientação parental. Isso é então, legal, assim, porque você foi se aprofundando no assunto. Exato. Né? Não é só a vivência com Maria em casa, mas a vivência Maria em casa, ela meio que confirma aquilo que você vem aprendendo na academia mesmo. E muito, muito legal isso, assim. É muito bom você trazer a teoria e muitas vezes na discussão, por exemplo, no grupo do WhatsApp, muitas vezes existe assim, a gente nunca diz que um pai está errado. A gente não está aqui para dizer que o outro está errado. A gente quer que cada um bote para fora aquilo que acha e que sente que é. E que o outro traga a sua opinião para que a gente, não é confrontar, mas para que a gente acrescente e que a gente possa fazer as pessoas tentarem pensar de forma diferente. Eu já cheguei aqui na mesa onde eu era o único que pensava diferente. Os outros 3 pensavam A e eu pensava B. Eu fazia, galera, eu não concordo com vocês, mas eu respeito a opinião de vocês. Mas no meu caso, eu quero que Maria faça isso, isso e isso. Eu não acho que ela deve fazer isso. Sabe assim, do jeito que vocês estão falando. E tá tudo bem, velho. Assim, eu acho que comparar pai, mãe, criação, cara, isso não existe, não é uma receita de bolo. Cada um vai fazer do jeito que acha que deve ser feito, né? Tem gente que quer uma comunicação não violenta, tem gente que quer alguma coisa que às vezes até confunde, termina sendo permissivo pro filho, achando que tá na moda do vale tudo, amor, a criança precisa, não sei o quê. Então, assim, vai ter de tudo. Vai ter do 8 a 80 nisso. Mas o podcast, eu acho que ele vai ter muito mais espaço e muito mais participações, né? Se a gente fizer uma conta aqui, chutar aqui, dos 19 programas, a gente deve ter tido entre 30 e 35 convidados. Esse ano, a gente deve ter uns 80. E aí esses convidados não vão ser apenas somente pais, né? Não. E aí, essa também é uma diferença pra gente. Nesse ano, o Fala Papito ele vai ser organizado por temática mensal, tá? Vamos considerar um mês, assim, com 4 semanas, tá? Então não é um mês efetivamente. É claro que a gente vai tentar encaixar os programas que tenham temáticas relacionadas a alguma data daquele mês. Mas vai ter 4 programas que vão se conversar. A gente vai ter sempre um programa, que é o primeiro, que era o que a gente sempre fazia, a Roda de Paz. Vai continuar sendo aquela estrutura de ter eu e mais 3 pais. Em algum momento, esse ano,
Eduardo está com um projeto grande de trabalho e ele nem sempre vai poder estar presente comigo na mesa. Então, ou eu convido um outro pai que converse com o tema, ou eu terei apoio de algum pai que já passou aqui com a gente. O próprio Paulo Rio é um dos caras que deve fazer parte disso. Então, assim, por quê? Porque a gente quer que os pais que estejam junto com a gente no dia a dia, no WhatsApp, a gente comece a puxar essa galera para perto também, para participar. Então, a gente começa com a roda de pais, depois a gente traz uma roda que vai variar, de acordo com a temática principal. Mas, normalmente, ela vai ser uma roda ou de mães, ou de especialistas, para que a gente fale do tema. Se tiver uma roda de mães, depois eu tenho um papo com um especialista individual, como a gente está tendo aqui. Ele assiste todos os programas e ele vem e a gente discute o que foi abordado, para que a gente possa costurar o negócio. Se tiver roda de especialista, depois eu tenho um papo com a mãe, para poder garantir que exista a voz materna também aqui. Quando eu falo isso, é entendendo o modelo padrão, vamos dizer assim, né? Pai e mãe. Mas isso vai ser uma coisa super bem adaptada, inclusive com um mês bem legal, que esse eu não vou dar spoiler não, mas depois eu falo para você aqui, porque eu acho que tem muita informação legal. E aí a gente tem um quarto episódio, um quarto programa no mês, que é o Fala Papito dentro da escola. E aí tem uma novidade esse ano, que a gente está agora e agradecer formalmente a escola All for Kids, aqui de Recife, que comprou essa briga com a gente e virou o nosso primeiro patrocinador do podcast. O que é uma alegria, porque ideia, né? A gente consegue levar para a escola, consegue trazer pais, consegue ampliar o nosso horizonte, né, para outras pessoas. E alcançar mais gente, né? Exato. Mais gente. E esse programa vai ser muito legal porque vai ser gravado dentro da estrutura da escola, com profissionais da escola. Então é sempre o tema e como a escola pode ajudar ou impactar a criança ou a família relacionada ao tema principal. Sabe? Então, assim, é um negócio que, para mim, hoje já está sendo... Se a gente conseguir fazer o mínimo do mínimo do que a gente pensou, eu acho que a gente já vai ter um programa 10 vezes, 100 vezes melhor do que o que a gente teve no ano passado. E aí com quadros novos também, né? Vai ter você já montou aí, já falou dessa estrutura nova, mas tem quadros específicos também novos. A gente vai ter, porque os programas são os programas como a gente está fazendo aqui, que são os que vão pro YouTube, que vão pro Spotify. É claro que os quadros, eles são mais pro Instagram, tá? Mas se os quadros tiverem conteúdo que sejam audíveis no Spotify, ele vai para lá também. Tá? Ô, Deco, mas e quem quiser participar, como é que ela faz? Bom, a primeira coisa, tem que estar seguindo o perfil do Instagram. Aí, quem não seguir ainda, @fala.papito, para poder acompanhar todas essas novidades, né? Tudo que a gente está falando aqui hoje vai ao ar em todas as plataformas, mas também vão alguns recortes para que as pessoas que não assistam lá, elas comecem a se interessar pelo programa. Vale o contato pelo direct, né? Então, vale o contato. A gente tem um formulário onde essa pessoa fala um pouquinho sobre ela, onde é que ela tá, quem ela é na fila do pão, no sentido de, cara, sou pai, sou mãe, sou figura paterna, sou especialista, sobre o que ela gostaria de falar, né? E algumas informações, tipo, se ela é daqui de Recife, a gente fala de Recife, mas você pode falar do Brasil inteiro. Se ela for de Recife, os horários e dias que ela estaria disponível para estar aqui. E aí, por que eu estou falando isso agora também? Porque a gente vai usar, como a gente está recebendo muito mais pessoas que querem participar do que a gente hoje tem capacidade de assumir nos nossos programas, a gente criou um quadro que são depoimentos. Então, a gente, todo mês que antecede o programa, a gente vai lançar nas nossas plataformas um convite às pessoas a se inscreverem nesse formulário, para que, se elas quiserem gravar um depoimento sobre aquele tema, a gente vai passar uma orientação para que elas possam gravar em casa. Se for daqui de Recife, se quiser vir gravar daqui, tudo bem. Mas se for de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, se ela sentir a vontade de falar sobre aquilo, a gente vai passar uma orientação com
as regras de tempo e formato, e ela vai participar e ela vai ser encaixada na nossa programação do mês, do tema que ela tiver. Então, assim, a gente vai, aqueles 30 e pouco do ano passado, já disse 80, mas imagina se eu tiver uma pessoa por dia para dar um depoimento, velho, além de um corte do negócio. Né? Quão encorajador e quão positivo isso vai ser e quão longe isso vai chegar. Né? Porque a ideia da gente é sempre, a gente nunca posta somente a gente sempre entra em collab, o próprio podcast, se tiver alguém na mesa comigo no host também entra, porque assim, precisa ser uma rede, sabe, assim, a gente bota até o hub, que a gente tá gravando aqui, a gente tá gravando no Hub 2001, um estúdio, para poder a gente criar esse movimento e fazer com que as pessoas percebam. Então, alguém que, sei lá, qualquer pessoa de fora que vai vir, vai gravar e a gente vai estar junto nessa, sabe, assim, tipo, para fazer esse negócio realmente crescer. Massa. Então, gente, é uma conversa assim, esse é só o início do início, né, Dego? Porque a gente tá falando ainda de um ano inteiro de muitos projetos, um ano inteiro aí de muita conversa, de muita tiração de dúvida mesmo, de muito compartilhamento de experiências. Tem algo que você queira deixar para que a pessoa que está assistindo esse episódio agora, ele se interesse ainda mais para continuar ligado, para seguir as redes sociais, acompanhar também, se inscrever no canal no YouTube? Eu tenho. Danilo, eu vou só dar um spoiler aqui, porque eu ainda não posso falar tudo que eu gostaria de falar, porque vai ser um negócio que já mudou a minha vida. O Fala Papito, esse ano, depois de tudo isso, e naquele momento lá para mim de dor e de reflexão e de mudança, me fez entender que eu não podia ficar aqui, como eu falei, somente para a galera que tem acesso ao podcast e ao Instagram. Eu preciso ir para outros lugares, né? Então, eu entendi que no passado, quando eu falei sobre criar um curso para ensinar os pais, nessa minha reflexão, nesse momento de vida, em um momento que eu estava numa oração, eu entendi que eu não podia vender o meu propósito, o meu objetivo de vida, que é transformar a vida dos pais e das famílias, colocando valor, preço em um curso. Então eu desisti de fazer o curso. Eu desisti, porque eu disse, cara, eu não vou dar preço nisso. Isso poderia me fazer rico, mas não vai me fazer completo. E aí, eu fui conversar com um amigo, que é feito eu, assim, de pensar muita coisa e de ser um cara com visão empreendedora. E aí ele me disse, então vou fazer o seguinte, Deco, grava teu curso para mim, eu compro e eu ofereço o curso aos meus clientes. Ele disse, eu vendi ano passado 30 mil itens, se eu botar um panfleto em cada item que for e a galera entrar, sei lá, a cada metade dela entrar, eu vou ter 15 mil pessoas assistindo o curso. Já é muita coisa, né? Eu disse, cara, massa, mas ainda não é o que eu quero. Porque se você me pagar 100 reais, 100 mil ou 1 milhão, eu continuo botando preço no meu projeto, no meu propósito, no meu sonho. Aí vem o projeto Fura a Bolha. A gente vai furar a bolha do Fala Papito. O Fala Papito, ele continua porque ele precisa ser um local onde as pessoas consigam saber que isso aqui é possível. É uma forma de eu chegar e falar, cara, quando eu falo para grupos de psicólogos, por exemplo, a galera fica louca por isso, a galera quer entrar no grupo dos pais. Eu tenho um monte de convite de mulheres que querem entrar no grupo para entender o que é que se fala lá dentro, saca? E eu tô começando a conversar com essas pessoas para criar um grupo de apoio, tipo de suporte ao Fala Papito. Porque a gente já começa a pensar em coisas maiores. Então, quando eu digo que eu vou furar a bolha, eu disse pro meu amigo, velho, não vamos fazer assim. Inverte o jogo. A gente vai pensar num projeto social, de impacto social através da educação, que vai ser gratuito, para que a gente possa chegar, como eu falei no começo, a todos os pais, mães e cuidadores do Brasil e do mundo, se for da língua portuguesa, né? Não sei como é que vai ser depois, se a gente consegue colocar a legenda. Mas vai, cara,
tá sendo uma coisa que eu não sei transformar em palavras a alegria que eu tô tendo de poder vivenciar tudo isso. Eu que pensava em alugar a sala do lado, aqui do escritório, para poder atender as pessoas fisicamente e atender quantas pessoas por... Se fosse uma pessoa, uma vez por mês, ia atender 100 pessoas por mês. Para ter uma psicóloga, um terapeuta ocupacional, um orientador parental, o que for. Eu começo a pensar numa plataforma que, se der certo, tudo que a gente está pensando, e se as pessoas comprarem, entenderem e ouvirem o projeto com o coração, a gente vai ter, no primeiro ano, 500 mil pessoas na plataforma. Vamos embora. E vem muito mais. Com certeza. Quando eu puder falar da plataforma, você vem me entrevistar de novo. Com certeza, virei. Meu amigo, muito obrigado. Isso é muito massa ouvir a tua história, é muito massa. Eu já conhecia, mas assim, ouvindo novamente, a gente consegue perceber quão apaixonado você é pela tua vida, pela tua família, pela tua filha e principalmente por essa missão que você tem de levar mensagem tão simples, algo tão corriqueiro, mas que toca o coração de muita gente. E eu acho que isso que é bacana, assim, ter um propósito. E ele tem, e junto com outras pessoas que acreditam também no projeto. Então por isso que eu fiz questão, né, de vir aqui hoje, fiz questão de participar, de poder meio que ajudar nesse processo aí. A gente está chamando aqui nos bastidores de episódio 0, né, então ainda vai ter o primeiro episódio de 2025 aqui do podcast, mas claro, estou aqui, feliz da vida por poder participar, poder contribuir um pouquinho. E mais uma vez, te agradeço, isso de verdade. Eu que agradeço, velho. Eu só queria dizer que, para mim, é muito mais que a realização de um sonho. Quando eu era adolescente, eu pensava em ter um dia, uma tarde na minha rotina de trabalho para fazer trabalho voluntário, sabe? Hoje, eu não consigo mais me imaginar fazendo outra coisa. Pensando nisso, cara, eu vivo por isso. E as pessoas que estão perto de mim conseguem perceber o quão feliz eu estou. Eu estava conversando com a Aline hoje cedo. Eu estou vivendo tudo que um dia eu sonhei. Só que eu sonhei uma unha disso. Cara, tá sendo muito valioso. Muito, muito valioso. E só para terminar. Ontem eu estava no hospital porque, coincidentemente, meu pai e meu tio, irmão da minha mãe, estavam fazendo um procedimento de os dois tirando partes de um pequeno tumor, né? Um de pele e o outro em outra região. E foi uma sessão muito estranha, porque foi no mesmo hospital onde, no ano passado, meu sobrinho e afilhado Joca nasceu. Foi no mesmo hospital, onde a Aline foi fazer o processo de remoção do feto. E eu vou para o mesmo hospital onde eles estão fazendo isso. É um sentimento que é meio complicado até de entender, né? Porque você está lá pela vida e pela morte também. E meu pai é um cara muito tranquilão, muito sério, saiu e não tá nem aí. Mas o meu tio, e aí eu peço até perdão a ele por falar sobre isso. Ele olhou para mim e fez: será que vale a pena viver com tudo isso? E ele é um cara novo, 60 anos, super atlético, e questionando muito isso. E eu disse para ele: tio, você, sem saber, foi um dos caras que me ensinou o ato da doação, né? Ele sempre ajudou muitas pessoas. Graças a Deus ele podia. Eu disse: cara, vem me ajudar. Tu não desiste da vida, não faz sentido, né? Ele como pai, espero que em breve como avô,
mas que a gente comece a entender e valorizar esses momentos e entender esse sentido da vida, sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa aproveitar mais o tempo, acreditar que a vida vale a pena e que ela precisa ser vivida da melhor forma possível, sempre. E aí é o convite que eu faço a todo mundo, quem se interessar, quem quiser apoiar a causa, apoiar vidas e famílias melhores no futuro, se juntem ao Fala Papito, que vai ser isso aqui, diante de tudo que a gente está construindo. O Fala Papito está sendo o criador de um projeto, mas ele vai ser engolido por esse projeto, porque é uma coisa muito maior. Mas a gente está aqui para falar do Fala Papito, então eu convido você, agradeço ao Danilo pela oportunidade, pela honra de tê-lo aqui comigo, e convido vocês para estarem conosco em todos os episódios, no YouTube, no Spotify, em qualquer streaming de áudio, no Instagram. Peço que vocês compartilhem. Os pais que quiserem fazer parte do grupo do WhatsApp, entrem, vale muito a pena. A gente ainda tem umas 1.500 vagas lá no grupo. Acho que cabe você. Não tem nada que me faça parar agora. E aí, se não for agora, quando? Vamos começar. Valeu, obrigado. Gente, valeu. Até a próxima. Muito obrigado mesmo, viu? Beijo. Até mais. Fala, papito. 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 Fala, papito. Fala, papito. Fala, papito. Fala, papito. Eu muito te amo. Papito. Fala, papito. Eu muito te amo.